como realmente conquistar a libertação espiritual. Libertação que Jesus já fez na cruz por nós. Eu, essa semana, fui indagado por uma pessoa. Essa pessoa, ela tem sido atormentada por demônios, tem sofrido ataques espirituais. É bem perceptível a presença de um espírito familiar tentando trazer conflitos no casamento e na família. Essa pessoa tem muitos sonhos, muitos pesadelos, e, enfim, coisas desse tipo. Alguém que já frequenta a igreja, que busca ao Senhor e busca respostas e não consegue. Eu fui indagado por isso, porque essa pessoa tem lutado, tem pelejado, mas parece que não consegue se libertar. Aí outro dia eu ministrei uma pessoa, também já na igreja, frequente aos cultos e tudo certinho, e ali o demônio manifestou enquanto orava por essa pessoa. Já de muito tempo, pessoal, entidade espiritual exercendo ainda domínio. Já expulsei demônios dessa pessoa muitas vezes. E inclusive essa já foi alvo de críticas de muita gente. As pessoas gostam de apontar o dedo, gostam de dizer, tá assim porque não tomam uma postura na vida e tudo mais. É claro que de alguma forma precisamos sim tomar as posturas adequadas. Mas por que isso acontece? Por que é tão difícil, gente, conquistar mesmo a libertação? Então fica comigo que eu quero te falar a respeito desse vídeo aqui. Eu vou dar uma dica importante, algumas dicas muito importantes, e vou te ensinar, vou te mostrar o porquê que esse assunto é tão delicado. Eu sou o pastor André Luiz, trabalho com libertação, batalha espiritual há mais de 20 anos, conduzindo processos de libertação, podendo ajudar pessoas. Então fica comigo aqui, inscreva-se no meu canal, por favor. Tenha a liberdade também de relatar a sua história aqui nos comentários. Esse canal é um canal de libertação, é como se fosse um hospital. No hospital não tem vergonha. A gente chega lá e a gente, quando vamos em hospitais, recebemos uma dose de humanização, não é verdade? Porque ali são pessoas doentes, como todos ficamos. Então aqui não tem essa, somos todos iguais, aqui não tem maquiagem, tá? Pode colocar também nos comentários os seus pedidos de oração. Pessoal, veja bem, a libertação, ela é um processo. Você precisa entender, eu já vou direto ao ponto. Quando há um demônio agindo na sua vida, na vida de alguém que você ama, gente, esse demônio ele não está ali assim de maneira, como é que eu posso dizer, aleatória. Ele tem um esconderijo na vida, na família. Ele tem um lugar que ele pode realmente se fortalecer. E para que ele saia, não basta apenas a expulsão. A gente expulsa, eu expulso, você tem que aprender a expulsar. Mas você precisa identificar as causas daquilo. A Bíblia fala que a maldição sem causa não encontra pouso. Sempre vai ter uma causa, tem uma razão, tem uma ligação. Lembra lá em Gênesis, quando no capítulo 3... a maneira como o diabo encontrou para poder entrar e ter ação, ter domínio na vida de Adão e Eva, foi fazer com que eles pecassem, com que eles desobedecessem a Deus. Satanás, os demônios, são seres legalistas. Eles precisam desse direito legal para atuar na vida das pessoas. Então, se você mesmo, estando na igreja, já respondendo essa pessoa, essa inscrita aqui do meu canal, essa luta que você vê que não passa, é claro, precisa discernir. Com certeza, esse demônio, ele tem algo, ele tem uma carta na manga, ele tem um direito legal na sua vida, na vida do seu marido, na sua família, que precisa ser descoberto. Nós vamos trabalhar um pouco isso. A Bíblia fala em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então o segredo da libertação é esse. Em primeiro lugar, sujeitar-se a Deus. Isso significa se entregar realmente, ter um compromisso com Jesus, fazer um compromisso para valer. Tá, gente? Não adianta, o mal está aqui. Então tem pessoas que querem apenas a oração de alguém que flui nos dons espirituais, que flui na libertação, como é o meu caso. Mas se você não se sujeitar a Deus, não vai adiantar. Essas pessoas como eu, por exemplo,
te ajudarão nesse processo, para que você se sujeite realmente. Então vamos lá, primeiro lugar é isso, pessoal. Então tem um demônio ali agindo na família. Você precisa identificar como ele entrou. E às vezes a entrada dele é assim, ó. Só um momento, tomando um café aqui, pessoal. São diversas causas, né? Lógico que ele entra pelo pecado. Até mesmo a Bíblia, né? A Bíblia fala, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos vivificou, certo? Então, mas existem algumas coisas que fazemos, ou até mesmo que os nossos familiares fizeram, que fortalecem os espíritos nas nossas vidas. Principalmente, gente, quando na família, sem saber, claro, com boa intenção, pessoas se envolveram com os espíritos. Os espíritos existem, gente, mas eles não são espíritos de pessoas desencarnadas, eles são demônios, é o que a Bíblia diz. A Bíblia é muito clara em informar o destino de alguém que morre. A pessoa que morre, ela ou já vai para o céu, ou ela já vai ficar em tormento, aguardando o juízo final. Então a pessoa que morre, ela não fica mais aqui nesse plano. Ah, pastor, mas tem muito espírito nesse plano. Tem, gente, mas são demônios, são os espíritos malignos, os anjos caídos do céu. Então, quando há uma entrega, às vezes na família, principalmente aqui no Brasil, a coisa é muito mística. As pessoas se envolvem com as entidades espirituais, invocam os poderes espirituais, as energias espirituais. Então o demônio vem e ele começa a atuar naquela família. Quando um demônio entra numa família, ele tem uma meta. Ele vai trabalhar, infernizar a família inteira. E sem maldade, aí a mãe, o avô, alguém consagra, pegar meu netinho aqui e consagra, vamos benzer ele aqui, vamos, né, consagrar o santo fulano de tal. Você está achando, ou ela achou que era coisa boa, mas não era, estava consagrando aos espíritos. Então a criança já vai crescer tendo meio que assim o seu caminho trilhado, planejado pelos demônios, pelos espíritos. Por isso que acontecem coisas trágicas. Logo na infância, as crianças são abusadas, são agredidas, os demônios vão marcando. O papel dos demônios é o quê? Eles vão marcando as emoções das pessoas. Vão fazendo com que porque vão criar. Aí faz com que você tenha um trauma sério, usa pessoas para te traumatizar. Os demônios manipulam tudo aquilo que está ao seu redor, para que você tenha uma infância difícil, para que você seja uma pessoa marcada desde a infância. É onde ali a tua sexualidade vai mudar, é onde muita coisa pode acontecer, entendeu? Você já cresce com uma visão totalmente distorcida, torna-se uma pessoa rebelde no futuro. O assunto é muito amplo, tá, pessoal? Estou preparando, inclusive, um parênteses aqui, estou preparando um curso online a respeito desse assunto, que eu acredito que vai poder te ajudar. Então veja bem, e ali os demônios, aí você conhece Jesus, conheceu Jesus de fato, o Espírito Santo veio e você reviveu no Espírito, teve uma experiência com Deus. Mas isso, gente, essa experiência, não vai anular de imediato tudo, aí vai depender. Existem pessoas sim, que é muito individual e particular. Existem pessoas que no ato ali de receber Jesus, de fato se converter, de verdade, aquela pessoa que... Porque quando a pessoa se converte, gente, é diferente também, né? Há uma diferença entre pessoas que até estão indo na igreja, pessoas que ganharam essa consciência, a importância de frequentar o ambiente da igreja, certo? Mas assim, a pessoa vai porque ela quer uma bênção, mas ela não é firme com Deus. E isso, eu não estou julgando o que eu vejo, a própria pessoa sabe. Então, a pessoa ainda não tem aquela experiência com Jesus, não teve, sabe? Aquela pessoa que é confusa, não tem uma vida de oração, aquela pessoa que qualquer coisinha abre mão de estar nos cultos, estar ali no ambiente da igreja, entende? Aquele marido que a mulher tem que ficar forçando a barra para que ele vá para a igreja, você está me entendendo? Então é uma pessoa que se converteu, mas ainda é fraca espiritualmente. Aí aquele demônio que acompanhou ela a vida toda, você acha que ele já vai sair? Não vai, gente.
Ah, pastor, não, converteu, o diabo não tem mais acesso. Eu não concordo com isso, não. Porque eu trabalho com libertação, gente. Eu sei que há teólogos aí, há discussões, mas tem teólogo que pensa como eu e os que pensam contra, tá? Mas na boa, na prática, é diferente, pessoal. Eu entendo que a Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 5:23. Ali o apóstolo Paulo fala que nós temos um espírito, alma e corpo. Ele fala, o texto na íntegra ali, né? Ele fala da santificação no nível do espírito, da alma e do corpo. Há uma diferença, sim, entre alma e espírito. Depois o escritor aos Hebreus fala da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e as intenções. Ela separa alma e espírito, junta e medula. Então nós temos uma alma, certo? Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, a experiência que você tem com Deus, você revive no teu espírito e de imediato o Espírito Santo passa a morar no teu espírito. Você passa a ser de fato a alma vivente espiritual. Mas você ainda permanece com uma alma que foi o quê? Marcada desde a sua infância, desde o seu nascimento. Uma alma que absorveu todas as experiências negativas ao longo de toda a tua vida. Entende? E os demônios ainda continuam atuando ali nas emoções. E é onde eles podem continuar agindo, pessoal. Por isso que é um processo. Aí a Bíblia fala assim, ó, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então agora entra o processo de resistência ao diabo. Você tem que lutar, você tem que fazer batalha espiritual, e resistência tem que ter paciência. É igual uma guerra. Estamos vendo aí as guerras que acontecem ao redor do mundo. Mesmo as nações mais poderosas, elas não ganham a guerra num dia só. Há um tempo ali, uma insistência. Inclusive, você precisa ter o espírito do guerreiro. O guerreiro nunca desiste. Quem vai para a guerra só desiste quando é eliminado, quando é abatido. Entende? Então você não pode desistir. E aí, o que acontece? O demônio pode agir sim. A gente vê lá, por exemplo, Efésios 4:27. O apóstolo Paulo estava falando ali a respeito de santidade, de costumes, de procedimentos, aí um pouco antes, aí ele vem e fala, e nem deis lugar ao diabo. Então, às vezes, pela inexperiência, pelo nível de imaturidade de alguém, o diabo ainda tem lugar na tua vida, ele continua agindo. As portas não estão totalmente fechadas, entende? Então você precisa avaliar isso. Então vamos lá, em primeiro lugar, para que você seja liberto mesmo dos demônios, precisa se converter. Precisa ser alguém radicalmente discípulo de Jesus. Alguém apaixonado. Tem que ter um encontro com Deus. Você não pode ir na igreja apenas por uma questão de consciência. Isso te ajuda, mas você precisa ter uma experiência. A experiência do novo nascimento. De alguém que vai andar com Deus, que tem sede de Deus, que deseja conhecê-lo. Ok? Em primeiro lugar é isso. Segundo lugar, o pecado tem que ser eliminado da tua vida. Você anda com Deus, logo você escolhe, faz a opção pelo caminho da obediência. Obediência radical. Tudo que você for fazer, você vai obedecer a Deus a partir de agora, entendeu? Essa é a segunda forma. A terceira forma, percebeu que tem batalha, percebeu que você tem que tentar descobrir o porquê. É onde eu sei que tem muita gente que não concorda, até eu assim, mas queridos, se tem demônio atuando, se tem espírito batendo, poxa, minha família é tão turbulenta, tanta coisa acontece, são coisas que, aquele tipo de coisa que a gente sabe que foge da naturalidade. Faz uma pesquisa, descubra quais são as origens da sua família, quais foram as religiões praticadas, identificou ali. Aí você tem que fazer orações, isso faz parte do processo de resistência. A parte B de Tiago 4,7. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então você tem que identificar o texto de Provérbios. Você pode dar um Google aí. A maldição sem causa não encontra pouso. Descubra a causa. Qual é a causa? De repente a causa foi o quê?
algo que aconteceu, uma tentativa de aborto, uma causa, fizeram com que os demônios entrassem, uma rejeição, uma entrega, ter frequentado lá aquelas reuniões espirituais, identificou aquilo, você tem que orar, você tem que entrar em intercessão pela tua família. Levíticos 26, por exemplo, lá quando o Moisés fala a respeito da importância dos filhos confessarem os pecados dos pais. Depois nós vemos isso acontecendo em várias outras situações, Neemias, Daniel, entendem? Então isso tudo faz parte do processo de resistência. Esse demônio está aqui por quê? Então você precisa identificar e ir lutando contra ele. Ir renegando e mandando ele embora. O demônio tem que mandar embora. Demônio, sai daqui no nome de Jesus. Até que ele saia, entendeu? Então você, de repente Deus vai te mostrar, nossa, ele entrou na minha vida a partir daquele momento. Então eu identifiquei, aí você vai orar, Senhor, eu peço perdão por aquilo. E diabo, em nome de Jesus, sai da minha vida, fora, não te aceito mais. Você não domina mais a minha mente, nem as minhas emoções. É assim. E você vai fazer isso sem desistir, entendeu? O que acontece é assim, ó. As pessoas não querem lutar. As pessoas não querem pagar um preço, querem ficar de maneira cômoda, achando que o diabo vai embora sozinho. Não vai embora sozinho. E aí, na medida em que você amadurece espiritualmente, você se fortalece de maneira espiritual, os demônios não vão permanecer mais na sua casa. Então tem coisa que não é culpa minha, gente. Então, assim, eu oriento, mas assim, eu estou há muito tempo, pastor, eu te pergunto, mas eu não consigo sair disso. Minha irmã, com devido respeito, amadureça, cresça em Deus, chama teu marido, e enfim, mostra para ele. Ele não te ouve. Ok, consagre-se você a Deus, aproxime-se você de Deus. Seja uma intercessora da tua casa e do teu marido. Percebeu o demônio, sonhou, já toma providências, vai fazer um jejum, entendeu? Peça oração para os teus pastores. Mas você precisa se fortalecer para vencer esse nível de inimigo. Mas o inimigo é mais forte que eu. Vá em Deus e fortaleça-se. Isso tudo através da maturidade espiritual. Porque às vezes o demônio ainda domina porque você é imatura ou imaturo. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Na medida em que você vá crescendo em Deus, os demônios serão enfraquecidos. Eu já participei de diversos processos onde demônios manifestavam rindo. Eles riam por quê? Não vou sair, isso aqui já é meu, é território meu. Mas a pessoa começou a ser ajudada, a amadurecer, a pessoa começou de fato a se converter, a pessoa parou de pecar. E aí já entra a prática das disciplinas espirituais. Passou a ler a Bíblia todo dia, ter sede de Deus, investir na leitura de livros. Até pode ter entretenimento, assistir filme, vídeos do YouTube, mas a pessoa passou a assistir pregação, a pessoa passou a crescer espiritualmente. Aí o demônio começou a ficar fraquinho, entendeu? Então é isso que você tem que fazer. Então, se converter de verdade, eliminar o pecado, certo? Fazer batalha espiritual, resistir ao diabo, entende? Identificando aonde ele entrou, que tipo de espírito age na tua casa. Às vezes é um espírito de miséria, às vezes é um espírito de adultério, e expulsando esses demônios. E fortalecer as disciplinas espirituais. Gente, não tem essa. Quem está andando com Deus, a pessoa que está tendo experiência com Deus, mesmo quando ela passa por lutas, que é uma grande diferença, quando o Tiago fala, tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. Muitas vezes o cristão vai estar como Daniel, que foi lançado lá na cova dos leões, mas ele está feliz, confiante no Senhor, entendendo que o Senhor permite momentos assim. Então, se você estiver andando com Deus, vivendo em proximidade com o Espírito Santo, mesmo dando tudo errado, você não vai abandonar a tua fé, entende? Não vai ter demônio que vai te segurar. Então assista de novo esse vídeo, eu falei muita coisa aqui, tá? Estou fazendo aqui num formato bem mais solto. Então, você quer conseguir a libertação espiritual? Faça tudo isso que eu te falei. E você será liberta e liberto. Pega esse vídeo, manda para todo mundo que você conhece. Vamos ajudar, esse é um assunto realmente desafiador.
E nós precisamos ajudar as pessoas. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você. Deixa nos comentários o pedido de oração que eu vou orar por você. E até amanhã, tá? Hoje eu não orei aqui no canal. Eu já te abençoo. Em nome de Jesus, Senhor, eu posso te abençoar. Mas amanhã eu faço a oração. Deus abençoe.